Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma nova aula. Esta aula aqui, estamos aí já próximo do nosso recesso, das férias. Nossos alunos vão deixar saudade pelo esse contato que nós temos, mesmo sendo aqui virtual, mesmo sendo online. Mas eu quero assim de parabenizar por todos aqueles que têm participado das aulas, têm enviado suas atividades. E esta aula de hoje é aquilo que nós falamos na aula passada. Vamos fazer uma revisão e a correção das atividades que deixamos para vocês, ok? E logo após, vamos fazermos uma atividade dinâmica, ok? Vamos estar apresentando para vocês, para a gente se divertir um pouquinho e vocês participarem, correto? Então vamos à nossa aula de hoje. Como nós falamos na aula anterior, o nosso tema decidir sobre atos, né? E houve alguns questionamentos, em que medida somos o nosso corpo. Vários alunos discutiram sobre isso, né? Apresentaram suas ideias, seus questionamentos. O que o nosso corpo diz sobre nós? O nosso corpo é uma máquina? De que tipos de cuidado o corpo precisa? Como decidir a melhor forma de cuidar do nosso corpo? Então nós vamos estar hoje, na nossa aula, no decorrer dela, respondendo a estes questionamentos, ok? Respondendo a estes questionamentos. Muito bem. E na página 3 do livro didático, os objetivos, como nós falamos, né? Que é refletir sobre os processos de formação e circulação de opinião, que são esses, a mídia, a propaganda, a arte, a educação, que são muito importantes na formação do nosso pensamento. Saber a diferença entre sentimentos e ações, ler e interpretar indícios sociais, colocando-se no lugar da comunidade maior. Saber a relação entre pensamentos, sentimentos e reações, distinguir entre o que alguém faz ou diz e suas próprias reações ou julgamentos a respeito. Nós falamos na aula anterior também que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a adolescência é a fase de transição entre a infância e a idade adulta, marcada por mudanças físicas, mentais, psicológicas, sexuais e sociais. Ela se inicia por volta dos 10 anos, quando as mudanças físicas começam a acontecer, e termina por volta dos 19 anos, quando essas mudanças já se consolidaram. O conceito de adolescência envolve também a inserção social desses indivíduos na sociedade, indo além dos aspectos meramente corporais. Então, o principal conceito, segundo a OMS, sobre a adolescência é a fase de transição entre a adolescência e a idade adulta, né? Que é marcada por mudanças físicas, mentais, psicológicas, sexuais e sociais, ok? Se inicia por volta dos 10 anos e termina por volta dos 19 anos. A filosofia pode estar mais perto do que imaginamos. Utilizando-se dela, podemos construir no cotidiano reflexões sobre situações bem próximas das pessoas. Essas situações envolvem as vivências, as experiências e os sentimentos humanos. Então, olha, o que nós aprendemos aqui nessa aula, que a questão da filosofia ela está tão próxima de nós, que nós aprendemos isso no dia a dia, nas vivências, nas experiências e nos sentimentos humanos. Nós observamos isso nas pessoas. E as questões filosóficas surgem muitas vezes em uma oportunidade na qual exercitamos um pensamento livre com que toca nosso pensamento, que o toca o nosso corpo, ou seja, ideias externas que dão origem a ideias internas, né? Então, o período da adolescência é uma fase especial na vida das pessoas. É aquele momento em que não se é mais criança, mas também não se é adulto. Além disso, os adolescentes passam por diversas mudanças no corpo, no modo de pensar e se comportar, nos desejos e nos interesses.
Então essas mudanças, todos vocês passam, já passei e outros vão passar. E quando eles buscam mais autonomia e liberdade nas ações, mas também é quando começam a ter mais responsabilidade. Então, cada fase da nossa vida, nós passamos a ter um grau de responsabilidade maior. É uma fase em que tentam firmar uma identidade e se autofirmar, quando buscam questionar a ordem das coisas e, às vezes, se rebelar. Mas muito cuidado. Os questionamentos que você pode fazer até na sua casa não pode ser um ato de rebeldia com o seu pai, com a sua mãe, mas um ato de descobrir coisas da própria curiosidade, ok? Da própria curiosidade. Não torne a sua curiosidade um ato de rebeldia dentro da sua casa. Você está convidado a pensar acerca desse assunto especial pelo qual está passando. Para começar, converse com os colegas e com o professor sobre a questão a seguir. Você pode escolher as mudanças que deseja para o seu corpo? Olha, mudanças, né? Mudança na voz, mudança no rosto, mudança no gesto, no cabelo, principalmente a voz. Ela muda com essas transformações e são transformações boas para a nossa vida. É uma fase de transição para outra fase da nossa vida que é tão importante, ok? Vamos seguindo. Na reflexão divertida, nós observamos aqui um cartoon e aí uma sequência, né, de palavras de um menino, né? Nossa, até onde eu era uma criança. Aí na segunda, agora de repente falo e a minha voz parece a voz de outra pessoa. Olho o meu corpo e parece o corpo de outra pessoa. E ainda hoje acordei com mais 3 espinhas e 4 fiapos de barba. Ninguém vai me reconhecer desse jeito. Esse era o pensamento do menino, né? Chega, Júnior, vai se atrasar. Assim estava falando a mãe dele para ele, né? Nem a própria mãe, nem a minha própria mãe, né? Até ontem ela me chamava de Juninho. Então, ele estava falando que nem a própria mãe dele estava já o reconhecendo. E no questionamento número 1, você já passou por uma situação semelhante apresentada no cartoon? Com certeza, né? São as mudanças. Já percebeu que mudanças em você, na sua maneira de ser e ser visto, podem estimular uma reflexão sobre quem é e sobre os limites do corpo e do ser? Então, essas mudanças, elas acontecem. E elas vão acontecendo e às vezes se tornam extremas. Por isso que você precisa. Você conversa com sua mãe, com seu pai, conversa com o professor, conversa com um profissional que possa aí lhe instruir. Mas converse com as pessoas certas que possam lhe ajudar. Na número 2, comente com os colegas o que o cartoon fez você pensar. Depois registre suas conclusões. Então a maioria dos alunos concluíram o quê? Que essas mudanças, elas são positivas. Às vezes parece até estranha, mas são positivas porque são mudanças da natureza humana, né? Da natureza humana. E na página seguinte, com base nos comentários de sua turma, elabore 2 frases para expressar o que você pensou nessa atividade. Em suas frases, utilize algumas palavras listadas a seguir, ou seja, você vai criar 2 frases utilizando essas palavras, né? Você escolhe as palavras listadas, né? Corpo, liberdade, pensamento, mudança, sentimento, sensação, ok? E aí você vai fazer as suas frases aqui. A maioria enviou suas atividades respondendo essa parte, ok? E mais embaixo, um olhar sobre o corpo, nós sabemos que o nosso corpo é formado por milhões de células, então nós trazemos uma bagagem genética muito forte dos nossos pais. Essas, por sua vez, elas são constituídas por substâncias químicas também encontradas em outros elementos da natureza, em plantas, em animais, em rochas, no mar, na chuva e no vento. O corpo constitui a nossa porção visível, por meio da qual
os outros nos percebem, conhecem e reconhecem. É fundamental para nós nos mantermos vivos em contato com o mundo e com os outros. Trata-se ainda de um instrumento para percebermos a nós mesmos por meio do uso dos sentidos. Então nós sabemos que o nosso corpo exerce funções vitais, como respirar ou digerir alimentos. Além disso, ele se encarrega de funções expressivas e comunicativas, né? O nosso corpo em si, ele se comunica entre os órgãos, revelando então aos outros o que passa nessa porção invisível nossa, lá onde nascem pensamentos e os sentimentos. Ela faz isso por meio de recursos como a voz, cujos tons se modificam de acordo com as emoções. Então, às vezes você está muito emocionado, a tua voz muda, às vezes você está triste, a sua voz muda, às vezes você está muito alegre, a sua voz muda. E através dos gestos e os movimentos, os silêncios, os risos, os choros, as posturas e as expressões faciais. Outros sinais são o suor abundante, a tremedeira e o avermelhar do rosto, que não conseguimos evitar em certas ocasiões. Então, todas essas coisas que acontecem conosco fazem parte do ser humano. Nós temos isso dentro de nós, né? Quando estamos alegres ou se estamos tristes, né? Então, observem bastante esses assuntos que serão com certeza assuntos para a nossa próxima avaliação, ok? Então, por outro lado, sempre encontramos aqueles que reclamam de não conseguirem expor claramente seus sentimentos e suas ideias, ou até procuram escondê-los. Isso é natural das pessoas. Às vezes você se reserva mais, mas às vezes até em excesso, né? Isso pode ser prejudicial. Mesmo assim, precisamos ter cuidado, né? As coisas que vamos falar, devemos sempre meditar ou pensar antes, mesmo que seja difícil, mas pense antes daquilo que você vai assim expor. Diante de tudo isso, é natural que os filósofos se sintam curiosos a respeito do corpo, não é mesmo? A seguir, você conhecerá a ideia de um pensador sobre o tema tão intrigante, que isso será da nossa próxima aula, quando nós retornarmos de nossas férias, ok? Então nós fizemos aí uma pequena revisão, né, dessa parte que nós estudamos, que é muito importante, e falo aos alunos que nessa atenção da nossa aula a gente consegue responder todos os questionamentos que sempre colocamos nas nossas avaliações. Como na avaliação passada, teve alunos que responderam com suas próprias palavras e eu dei como certo as respostas, pois percebi que eles entenderam o assunto que foi aplicado nas aulas, ok? Vamos agora ver a correção da nossa atividade. Muito bem, então estamos aí na nossa atividade do 8º ano. A primeira questão: segundo a Organização Mundial de Saúde, qual o conceito sobre a adolescência? Então a resposta é a fase de transição entre a infância e a idade adulta, marcada por mudanças físicas, mentais, psicológicas, sexuais e sociais. É esta a resposta, ok? Esta a resposta. A número 2. Com quantos anos se inicia as mudanças na adolescência e quando termina? A nossa resposta: se inicia aos 10 anos e termina por volta dos 19 anos. Então, uma resposta bem curta, ok? Não é necessária uma resposta muito longa. Esta aqui está bem fácil. Vamos para o número 3. Né? Número 3. O nosso corpo é uma máquina? Comente. Eu coloquei sim, né? Seu pensamento pode ser diferente. Aí você tem que comentar. O corpo humano é extremamente complexo e maravilhoso, funcionando graças a um conjunto de sistemas que trabalham de maneira coordenada para desempenhar diversas funções. Então foi essa resposta que eu coloquei aqui. Mas aqui a resposta ela é pessoal, e aí verifica aí a sua resposta, ok? E a número 4, questão número 4.
De que tipos de cuidado o corpo precisa? Bom, precisa manter a saúde, é essencial para quem deseja viver muito e, claro, com muita qualidade. Entre os cuidados e hábitos que são imprescindíveis para cuidar bem do corpo e da alma, praticar exercício físico regularmente, cuidar da mente, que é muito importante, alimentar-se bem e não esquecer a hidratação. Então veja a grande importância, né? Que é cuidar do corpo, né? Fazer exercício físico, cuidar da mente, daquilo que você pensa, daquilo como você age, que é necessário, alimentar-se bem, ter uma boa alimentação e não esquecer a hidratação, tomar bastante água. E a número 5, como decidir a melhor forma de cuidar do nosso corpo. Aí depende de cada pessoa e o que precisa naquele momento, porque há pessoas que estão em um tratamento de saúde, aí tem que ver que tipo de exercício eles precisam fazer, o que é necessário naquele momento. Então, depende de cada pessoa. Então, está aí a correção da nossa atividade, ok? Vamos a outra atividade. Na nossa atividade adaptada, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, qual o conceito sobre a adolescência? Então, a resposta foi letra A, que é a resposta correta. E na número 2, complete as lacunas. Então, a resposta era: o período da adolescência é uma fase especial na vida das pessoas. Então, está aqui, né? E a número 3, qual o significado da sigla OMS? Organização Mundial de Saúde. E a número 4, de que tipo de cuidados o corpo precisa? Nós já falamos aqui na atividade anterior, né? E está aí a resposta, ok? Muito bem, nós concluímos essa parte da revisão, da correção. Vamos agora à nossa dinâmica. Eu convido todos para prestarem atenção e vocês poderem entender e responderem a essa dinâmica deste dia. Muito bem, a dinâmica de hoje, dessa transição para o nosso período de recesso de férias, é o seguinte: nós temos aqui algumas palavras, né? Amor, alegria, amizade, família e escola. Então, o que vocês vão fazer da nossa dinâmica? Vocês vão escolher dessas palavras aqui, ok? 2 palavras vocês vão escolher e fazer 2 frases. 2 frases, ok? Com estas palavras. Quem quiser usar todas as 5 nas 2 frases, pode usar, fica melhor, fica até mais criativo, ok? Então, essa é a nossa dinâmica de hoje. Amor, alegria, amizade, família e escola. E você vai fazer 2 frases sobre esta parte. O que vocês vão fazer? Eu vou dar um tempo, ok? Aí uns 5 minutos, 3 a 5 minutos o máximo. Aí você vai mandar para o meu PV, ok? A sua frase, seu nome, identificando com a sua turma, seu nome e a sua frase. Aí eu já publico logo em seguida. A gente pode colocar aí no grupo, aí se você quiser, ok? Ok, querido? Então vamos lá, vou dar esse tempo aí a vocês.
let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. And revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. Muito bem, parabéns a todos pelas suas frases, pelo esforço que vocês fizeram. Feliz por cada um, ok? E quero assim dedicar cada uma frase, cada pensamento, a cada um de vocês, a família de vocês, a todos os mestres, todos os professores, todos os alunos, que possamos ter um bom momento de férias, seja de reflexão, e que vocês retornem para a escola com muita alegria. Vamos aí retornar aos estudos, vamos estar focados, não vamos perder o sentido que nós temos, que é buscarmos a cada dia um conhecimento, ok? Então Deus abençoe a cada um de vocês, até a até a próxima aula e o nosso retorno. I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone there was never an honest word, and that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I